Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você estará assistindo esse vídeo, né? Mas estou chegando por aqui com mais um vídeo, com mais um conteúdo aqui no meu canal. Eu sou Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro. Faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio, que é uma web rádio lá do Mato Grosso do Sul e que tem uma equipe de transmissão aqui no Rio de Janeiro e que a gente também transmite jogos de times cariocas. E na noite desta terça-feira a gente teve o último clássico carioca de 2024 e foi um clássico da tranquilidade. O Botafogo venceu o Vasco por 3-0 com uma tranquilidade muito grande e poderia ter sido um placar maior, viu? Foi pouco, 3-0, mas que olha, se fosse 5-6-0 não seria nenhum absurdo. Então vou falar do que aconteceu nesse jogo. Então já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá? Compartilha o vídeo com todo mundo, até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema, tá bom? O importante é divulgar os vídeos, os conteúdos que faço por aqui. Essa divulgação é muito importante para o crescimento aqui do meu canal no YouTube, tá bom? Então vamos lá para mais um vídeo. E, cara, foi um clássico de muita tranquilidade. Acho que já tem, assim, muito tempo, né, que o Botafogo não ganha um clássico, assim, com tamanha tranquilidade, como aconteceu na noite desta terça-feira, lá no estádio Newton Santos, né? Foi um 3-0, mas que poderia ter sido um 5-6-0, porque, assim, o Botafogo ele foi dominante desde o apito inicial, e não é exagero, desde o apito inicial, assim, desde os primeiros minutos, o Botafogo teve um controle bem maior da posse de bola, o Vasco mais se defendendo, o Botafogo já teve chegadas perigosas já desde os primeiros minutos, e o Botafogo que abriu o placar ali aos 8 minutos, né, do primeiro tempo, uma jogada que veio pela esquerda, cruzamento do Alex Telles e a bola chegou até o Savarino, que recebeu livre já perto da entrada da pequena área de defesa do Vasco. E o Savarino, com o pé direito, acabou finalizando, abrindo o placar para o Botafogo. E aí, poucos minutos depois, aos 11 minutos, o Botafogo fez 2-0. E isso após um erro de passe do Hugo Moura perto do círculo central, no campo de defesa do Vasco. O Hugo Moura foi dar um passe para trás, aí acabou que errou o passe, e aí veio o contra-ataque do Botafogo. Savarino foi quem interceptou a bola, né? Tocou para o Igor Jesus, o Igor Jesus tocou para trás para o Savarino, e o Savarino encontrou o Luiz Henrique bem posicionado no meio da defesa do Vasco. E o Luiz Henrique ele tentou meio que finalizar com o pé esquerdo, mas a bola acabou batendo no pé direito e encobriu o goleiro Léo Jardim. E assim, marcando um belo gol, 2-0 para o Botafogo. E aí continuou. Detalhe, depois do 2-0, aí que o Botafogo, em um certo momento do primeiro tempo, ele deu aquela diminuída no ritmo. O Vasco até tentou ali controlar mais a posse de bola, trabalhar essa posse de bola com mais calma. O Vasco até depois do 2-0 ele conseguiu ter duas chegadas perigosas. Numa que vem no cruzamento pela direita, a bola chegou até o Verratti, que finalizou, aí o goleiro John fez uma bela defesa. E depois uma outra chegada pela direita também, aí um chute do Paulo Henrique. Sei lá, eu tenho minhas dúvidas se o Paulo Henrique, inclusive, se ele chuta realmente com o pé direito, né? Porque ele tenta mais chute com o pé esquerdo que com o pé direito, né? É um negócio impressionante. Aí o Paulo Henrique, ele foi tentar chutar de biquinho, tentou um chute cruzado rasteiro no canto direito e o John acabou espalmando com a ponta dos dedos. E depois o Vasco só foi ter uma chegada perigosa no segundo tempo com o chute do Lucas Piton, que ele cortou para o pé direito, tentou o chute com o pé direito, mas foi no meio do gol, o John defendeu. E foi só isso que o Vasco conseguiu produzir em todo o jogo. Isso foi a produção de ataque do Vasco no jogo todo. E aí,
continuando no primeiro tempo, aí veio o lance dos 2 cartões, quer dizer, os lances dos 2 cartões amarelos do João Vitor, que obviamente acabou sendo expulso. O João Vitor ele foi fazer uma falta antidesportiva, digamos assim, e acabou recebendo cartão amarelo e, sei lá, 2, 3 minutos depois, coisa assim, o João Vitor ele faz uma falta no Igor Jesus, e o Igor Jesus ele deu um drible desconcertante, aí depois o João Vitor ele faz a falta em cima do Igor Jesus. A princípio, o árbitro, o Bruno Arleu de Araújo, marcou o pênalti para o Botafogo. O árbitro não tinha dado nenhum cartão para o João Vitor, que seria o segundo e, consequentemente, seria expulso. Mas, após a revisão no VAR, eles viram que teve uma falta fora da área. Foi marcada a falta fora da área. E aí, por conta disso, o João Vitor aí recebeu o segundo amarelo e foi expulso. E desde então, o Vasco teve um jogador a menos até o final da partida, né? Então, acabou que depois o Rafael Paiva colocou o zagueiro Maicon no lugar do Jean Davi. Aí eu achei que foi um erro, na minha visão, em ter tirado o Jean Davi naquele momento. Naquele momento, eu acho que deveria ter tirado o Payet. Mas é aquela questão, né? Você ali entre o Payet e o Jean Davi, são 2 caras que não conseguem marcar muito bem, né? Só que o Jean Davi ele vai ser um cara que vai tentar correr mais que o Payet. Aí chega no intervalo, né, já no início do segundo tempo, o que o Rafael Paiva faz? Ele tira o Payet para colocar o Galdames. Enfim, e aí no segundo tempo acabou que obviamente foi um controle bem maior da posse de bola do Botafogo. O Botafogo teve uma certa tranquilidade para trabalhar as suas jogadas e até conseguiu chegar em algumas ocasiões dentro da área de defesa do Vasco, mas acabou que só mais para frente é que conseguiu marcar o terceiro gol. E com ele, Júnior Santos, recuperado de lesão, voltou a jogar e, sei lá, não sei se foi no primeiro ou no segundo toque de bola que ele fez, mas assim, foi com pouco tempo em campo, com 3 minutos, um tempo que dá para fazer um miojo. O Júnior Santos recebeu o passe do Marlon Freitas e aí livre de marcação lá pela esquerda, ele chutou de bico, mas esse chute de bico acabou que foi por cima do Léo Jardim e dessa forma o Júnior Santos voltou a marcar um gol depois de 5 meses. Pois é, o Júnior Santos ele é artilheiro do Botafogo. Ele teve a lesão que fez ele perder meses na temporada. E quando ele teve essa lesão, o Júnior Santos tinha marcado já 18 gols na temporada. E ele não perdeu o posto de artilheiro do Botafogo na temporada. E nesta terça-feira voltou a marcar depois de 5 meses. E agora chega a 19 gols na temporada de 2024. Nesse retorno dele aos gramados, e encerrou a contagem, né? 3-0 para o Botafogo, mas que poderia ter sido um placar maior. E aí a gente vai enumerar as chances para o Botafogo, né, que aconteceram na primeira etapa. Teve um lance, por exemplo, em que o Puma Rodrigues, ele dá uma pisada de bola no meio de campo, aí a bola sobrou para o Luiz Henrique. Aí o Luiz Henrique foi correr com a bola e tentou encobrir o goleiro. Não foi essa não. Não foi com o Luiz Henrique não, na verdade. Foi com o Igor Jesus. Aí o Igor Jesus correu com a bola, correu, e aí ficou cara a cara com o Léo Jardim, ele acabou chutando para fora. Foi um chute com o pé esquerdo, que a bola até bateu na rede pelo lado de fora. Aí teve uma outra oportunidade com o Luiz Henrique, recebeu a bola pela direita, aí foi tentar dar uma cavadinha, a bola passou por cima do Léo Jardim, mas a zaga do Vasco conseguiu cortar. Quer dizer, foi um corte bem mais ou menos, né? Mas acabou conseguindo cortar a bola. E teve uma outra oportunidade com o Luiz Henrique também, que aí ele tentou chutar de primeira com o pé esquerdo, mas o Léo Jardim acabou fazendo uma bela defesa nessa finalização. Enfim, poderia ter sido 5-6-0 e não seria nenhum absurdo, né? Aliás, é mais um clássico, né, que o Botafogo jogou em casa
e que poderia ter feito o placar maior, não fez, né? Foi assim contra o Fluminense, né? Que foi aquele primeiro tempo muito dominante. Contra o Flamengo mesmo, poderia ter sido um 6-7-1, não seria nenhum absurdo. E nesta terça-feira contra o Vasco, que foi 3-0, mas poderia ter sido 5-6. Não é nenhum exagero, tá? E nesse jogo desta terça-feira, nesse clássico, que foi muito tranquilo para o Botafogo, acabaram acontecendo alguns renascimentos, digamos assim. Não, acho que não era esse termo que eu queria falar, mas alguns jogadores ressurgiram. Isso nos dois times. No caso do Botafogo, por exemplo, o Lucas Alter, o zagueiro Lucas Alter, voltou a jogar. Pois é, o Lucas Alter, que tinha muito torcedor do Botafogo que já tinha esquecido dele praticamente, e o Lucas Alter voltou a jogar. Ele não entrava em campo desde agosto, desde o final de agosto. Olha só. E no lado do Vasco, também teve um ressurgimento assim do zagueiro Robert Rojas. Pois é, uma das contratações de selo Ramon Dias de qualidade. O Rojas, que não jogava desde o final de julho. Pois é, ele entrou. E aí a gente pode falar também de outras mexidas que aconteceram, além, claro, da entrada do Júnior Santos, que fez o gol, né? O Lucas Alter, que entrou em campo. O volante Alan também teve minutos para poder atuar. No caso do Vasco, o Rafael Paiva, por exemplo, ele tirou o Verratti porque em um certo momento que o jogo já estava ganho para o Botafogo, aliás, desde o início do jogo, né, que o jogo já estava ganho para o Botafogo, o Rafael Paiva tirou o Verratti porque estava desgastando, né, o centroavante do Vasco, colocou o Ryan. Ryan até teve algumas finalizações, tentou, né, tentou, mas sem sucesso algum nas finalizações que o Ryan tentou. Aliás, o Ryan que está na mira, inclusive, do John Textor, né? O John Textor está querendo contratar o Ryan, né? A informação que saiu nesses últimos dias. Né? A gente tem que aguardar para ver se o Vasco realmente vai aceitar a oferta para vender o Ryan, enfim. Então o Ryan teve algumas finalizações, mas nada que fosse tão perigoso assim ao goleiro John. Então, é o que dá para destacar desse clássico. Ah, não, tem os outros pontos que eu preciso falar também, né? Assim, em relação à marcação do Vasco, né, cara, foi constrangedor o Vasco marcando os ataques do Botafogo, cara. Foi constrangedor. O Vasco não estava conseguindo parar o Luiz Henrique, o Savarino, o Thiago Almada. São, assim, é um trio de muita habilidade, mas, cara, foi um negócio assim constrangedor os jogadores do Vasco tentando marcar esses três jogadores, cara. Foi um negócio assim impressionante. E nisso vou chegar a um outro ponto para aí sim já partir para a reta final do vídeo. Esse cenário de marcação constrangedora, né, que o Vasco teve diante do Botafogo foi um cenário que se repetiu em muitos jogos, inclusive em clássicos contra o Flamengo. E do jeito que as situações nos dois clubes estão acontecendo, está se desenhando um cenário que a gente pode observar no futuro uma diferença muito grande entre Botafogo e Vasco. E aí, voltando para o Flamengo e Vasco, essa diferença que a gente passou a observar nesse clássico entre Flamengo e Vasco desde 2017, 2018, a gente pode estar começando a ver essa diferença acontecer entre Botafogo e Vasco. Pode estar se desenhando. A não ser, claro, né, que o Vasco consiga vender a SAF para algum empresário, algum grupo que queira realmente investir na SAF do Vasco, que queira fazer algo de positivo para o Vasco, como, por exemplo, o John Textor vem fazendo com o Botafogo, mas se tratando da associação, né, do Vasco Associativo, né, não duvido nada que o associativo não queira largar o osso.
né? Então, a gente pode estar começando a testemunhar uma diferença grande, bem grande, de times, assim, tecnicamente falando, entre Botafogo e Vasco. Aguardar para ver o que vai reservar o futuro. Bem, o Botafogo, com essa vitória, conseguiu aumentar a diferença do Palmeiras em 6 pontos. Então, o Botafogo agora tem 67 pontos. Palmeiras em segundo com 61. O Botafogo vai voltar a campo neste sábado, 4h30 da tarde, no horário de Brasília, contra o Cuiabá, no estádio Newton Santos. Então, Botafogo jogando em casa contra o penúltimo colocado. Na minha visão, claro, o Botafogo é favorito para vencer esse jogo no sábado e continuar com essa diferença para o Palmeiras, ou então até podendo aumentar a diferença para o Palmeiras, né? O Palmeiras vai jogar na sexta-feira contra o Grêmio, mas o Palmeiras vai jogar em casa, né? Então, o Botafogo já vai entrar em campo sabendo do que aconteceu no jogo entre Palmeiras e Grêmio, e dependendo dos resultados, pode ser que a diferença do Botafogo para o Palmeiras aumente no final de semana. Mas aguardar para ver o que vai acontecer nesses dois jogos. Já para o Vasco, acabou que teve essa derrota, claro, mas teve um resultado que também favoreceu o Vasco, melhor dizendo, que foi a derrota do Bahia para o São Paulo. 3-0. Aliás, o Bahia perdeu em casa para o São Paulo por 3-0. Então, imaginando ali aquela briga para o G7, um possível G8, o Vasco segue ali no bolo. O Vasco em nono lugar com 43 pontos. Acabou que também teve resultados positivos, né? Imaginando concorrentes também venham de quem está abaixo do Vasco na classificação, né? Empate entre Fluminense e Grêmio, por exemplo. Enfim, tem que ver também em relação ao Atlético Mineiro, que ainda vai jogar 2 finais, né? Assim, a Copa do Brasil é muito difícil do Atlético Mineiro conseguir reverter o cenário diante do Flamengo no domingo. E tem a final da Libertadores no dia 30 contra o Botafogo. Mas se acontecer o pior dos cenários para o Atlético em perder as 2 finais, o Atlético depois vai ter que vencer os jogos para poder, quem sabe, voltar à Libertadores. Tem aí o Vasco como concorrente também. Enfim, mas o Vasco está lá em nono lugar com 43 pontos. O Bahia está em sétimo lugar com 46. Mas tem o Cruzeiro também, que é o oitavo colocado com 44. O Cruzeiro vai jogar nesta quarta contra o Flamengo. Um Flamengo que vai estar com um time misto. Os principais jogadores até mesmo ficaram no Rio, né? Os principais jogadores do Flamengo, né? Então, pode acontecer do Cruzeiro vencer. Enfim, aguardar para ver também o que vai acontecer nesta quarta-feira. Mas, a princípio, o Vasco teve um resultado positivo, que no caso foi a derrota do Bahia em casa diante do São Paulo, nessa briga ali pela sétima, oitava colocação. Tem que ver se vai virar de fato um G7, um G8, e pode até virar um G9 se o Cruzeiro ganhar a Copa Sul-Americana. Só que tem um detalhe importante, tá? Em relação ao Vasco também, essa briga por vaga na Libertadores. Para o Vasco conquistar uma vaga na Libertadores do ano que vem, perdão, precisará jogar bola, viu? Tem que jogar bola, até já falei em outros vídeos a respeito disso. E ainda mais, né, que o Vasco vai ter uma tabela até complicada na minha visão, tá? Vai enfrentar o Fortaleza neste sábado, 7 horas da noite, no horário de Brasília, lá na Arena Castelão, em Fortaleza. Depois vai ter um duelo contra o Internacional em São Januário. Aí tem que ver como é que vai estar esse Internacional, né? Que podem ter desfalques para as seleções, né? Aliás, é uma outra coisa assim bizarra, né? Ter jogos do Brasileirão logo após, assim, um dia depois do fim da data FIFA, né? Um negócio assim impressionante, né? Tem que ver como é que vai estar esse Internacional, né? Que pode não ter o goleiro Rocher, pode não ter os atacantes Valência e o Rafael Borré. Então, tem que ver como é que vai estar esse Internacional. Mas o Internacional, neste momento, tem a maior sequência de invencibilidade do futebol brasileiro. 13 jogos de invencibilidade.
Depois vai ter um duelo contra o Corinthians. Aí vai ter também os jogos contra o Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e fora de casa contra o Cuiabá, né? Que aí vai encerrar é, a campanha neste Campeonato Brasileiro. É uma sequência complicada esses próximos jogos contra o Fortaleza fora de casa, o Internacional em casa, o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Então, assim, é uma sequência complicada para o Vasco que precisa jogar um bom futebol para poder, de fato, ficar ali no G7, G8, G9, vai depender do que vai acontecer também em relação às finais, né, também da Copa do Brasil, Libertadores e também Copa Sul-Americana. Então, isso foi o que tive, né, para falar desse clássico desta terça-feira, que foi um clássico muito tranquilo para o Botafogo, 3-0 diante do Vasco. Se você ficou comigo até aqui no final, muito obrigado pela sua audiência. O que você achou do jogo, hein? Deixa aí nos comentários. Deixe seu like também, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com todo mundo. E em breve voltarei com mais um vídeo por aqui, beleza? Beijos e abraços a todos e até a próxima, hein? Tchau, tchau.